Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Neste encontro vamos conhecer como é produzido a maior célula do corpo humano, a única visível a olho nu, o óvulo. Também vamos descobrir qual substância é encontrada na urina da mulher que diz se ela está grávida ou não, além de aprofundar os nossos conhecimentos sobre a montanha-russa hormonal que toda mulher enfrenta todo mês na maior parte da sua vida. No começo havia a histeria. Platão acreditava que a histeria era causada pelo ventre de luto, que ficava triste quando não estava carregando um bebê. Seus contemporâneos disseram que isso surgia quando o órgão perambulava e assim acabava ficando preso em diferentes partes do corpo, provocando enfermidades. Esta última crença persistiu até o século XIX, quando o transtorno foi notoriamente tratado. Até hoje, a noção de que a fisiologia hormonal feminina pode determinar seu comportamento é uma marca da cultura popular por todo o mundo. Se a mulher está mal-humorada, perguntam-lhe se está de TPM. Se está sexualmente excitada, dizem-lhe que deve estar ovulando. Isso até tem fundamento. Algumas mulheres realmente se sentem mais ansiosas e irritáveis durante o período menstrual. E é verdade que ficam mais motivadas ao sexo quando o óvulo é liberado. Mas claro, isso não quer dizer que os sintomas possam sempre ou normalmente ser explicados dessa maneira. O ciclo sexual da mulher é um fenômeno complexo, que envolve a ação de importantes glândulas do corpo e por isso provoca um conjunto de alterações hormonais que se destinam a preparar a mulher para uma possível gravidez. Os hormônios femininos são os principais responsáveis em equilibrar estas alterações ao longo do ciclo. São substâncias essenciais para manter a saúde feminina e, se estão em falta ou excesso, podem prejudicar o sono, o humor, a menstruação, alterar o peso e até acarretar a perda da libido. Conhecer o nosso corpo e a forma como ele funciona é fundamental para entender como ele pode afetar a nossa felicidade e saúde. E é comprovado que os hormônios que participam do ciclo menstrual afetam a saúde emocional e fisiológica de toda mulher. E não importa se você não é mulher, elas desempenham papéis essenciais nas nossas vidas e é importante conhecê-las. A idade fértil corresponde ao período de vida entre a primeira menstruação, chamada de menarca, e a última, quando a mulher entra na menopausa, não podendo mais engravidar. Toda mulher nasce com cerca de 400 mil folículos ovarianos, que são as unidades funcionais dos ovários, formados pelos ovócitos e células foliculares que a rodeiam. Ainda na fase embrionária, as ovogônias se proliferam por mitose para formar os ovócitos primários. Tudo isso antes do nascimento de todas as meninas. Esses ovócitos iniciam sua primeira divisão meiótica, mas param na prófase 1, até a puberdade. Em cada ciclo menstrual, um dos ovócitos primários entra no período de maturação. Durante a maturação ocorre o término da divisão 1 da meiose, formando células de tamanhos diferentes, sendo uma delas grande, chamada de ovócito 2, e outra pequena, chamada de glóbulo polar 1, que se degenera logo após a sua formação. O ovócito 2, também chamado de ovócito secundário, inicia sua segunda fase de meiose, mas para na etapa metáfase 2, quando ocorre o que chamamos de ovulação, na qual o ovócito 2 irá romper a membrana do ovário e ser encaminhado para a tubo uterino. A partir daí, o ovócito 2 que foi liberado passa a ser chamado de óvulo, e a última etapa de sua meiose só se complementará se houver fecundação pelo espermatozoide. Ao ingressar na puberdade, as mulheres sofrem mudanças severas no corpo em função da ação hormonal. A hipófise, localizada no cérebro, libera os hormônios folículo estimulantes, da sigla FSH, e o hormônio luteinizante, da sigla LH, na corrente sanguínea. Esses dois hormônios viajam até o sistema reprodutor feminino e estimulam diferentes componentes dos ovários, dando início ao ciclo ovariano. O FSH estimula o amadurecimento dos folículos ovarianos. O LH provoca a ruptura do folículo ovariano e, consequentemente, a ovulação. Com a liberação do gameta, se forma o corpo lúteo, que junto com os ovários secretam estrógeno
e progesterona, dando início ao ciclo uterino. O ciclo uterino e ovariano juntos preparam o corpo para uma possível gravidez. Esta complexa interação entre os hormônios produzidos no cérebro e os hormônios sexuais produzidos nos ovários, de acordo com a quantidade em que eles são produzidos ao longo do tempo, determinam a saúde emocional e física da mulher. A desregulação deles pode provocar desde quadros severos de TPM à infertilidade. O ciclo sexual dura em média 28 dias, na maioria, mas como toda mulher é única na forma como produzem seus hormônios, o ciclo pode variar de 20 a 45 dias. E a forma correta de contar os dias do ciclo é a partir do primeiro dia de menstruação, terminando precisamente antes da menstruação seguinte. É comum e normal nos primeiros anos após a menarca e nos últimos que antecedem a menopausa, os ciclos serem mais longos e regulares. A produção de FSH e LH pelo cérebro regula o ciclo ovariano, que se divide em 3 fases: folicular, ovulatória e luteínica. Fase folicular. O folículo é uma estrutura situada no ovário, que permite o crescimento e liberação do gameta. Quando nascem, as meninas já contêm nos seus ovários milhares de folículos, que se mantêm num estado imaturo até a puberdade, quando os hormônios FSH e LH começam a ser produzidos. A fase folicular inicia-se no dia 1 de cada ciclo. O hormônio FSH, liberado de forma gradual, estimula o crescimento de 3 a 30 folículos, sendo que normalmente apenas um vai atingir a plena maturação e libertar um gameta, enquanto os restantes degeneram. À medida que se desenvolve, o folículo liberta hormônios sexuais, sobretudo estrógeno, também chamado de estradiol. Esta fase termina precisamente antes do aumento do hormônio LH, que estimula a ovulação. Fase ovulatória. Começa com o aumento progressivo de secreção do hormônio LH, que de 16 a 32 horas depois resulta num pico de concentração desse hormônio, que estimula a ruptura do folículo e a liberação do óvulo, que iniciará pouco depois a descida através das trompas de Falópio até o útero. É nessa fase que o óvulo poderá encontrar os espermatozoides com possibilidade de fecundação. Se houver fecundação, ocorrerá a segunda divisão meiótica do ovócito 2, que originará o óvulo e um glóbulo polar. Assim como o primeiro glóbulo polar originará 2 novos glóbulos polares também por meiose. Fase luteínica. Começa após a ovulação e termina imediatamente antes do início da maturação de um novo folículo. Nesta fase, os níveis de LH e FSH são mínimos e o folículo, depois de liberar o ovócito 2, forma uma estrutura amarela, denominada corpo lúteo, que passa a produzir, junto com o ovário, estrógeno e grandes quantidades de progesterona. Ciclo uterino ou endometrial. O endométrio é a camada mais interna do útero, que reveste a cavidade uterina. Durante o ciclo menstrual, por influência dos hormônios sexuais, o endométrio sofre modificações que permitem, em cada mês, preparar um útero para uma possível gravidez. O ciclo uterino se divide em 3 fases: fase proliferativa, secretora e menstrual. Fase menstrual. O primeiro dia do ciclo consiste na descamação das células endometriais, que ocorrem devido à regressão do corpo lúteo e, consequentemente, à redução das concentrações dos hormônios sexuais. A queda nos níveis de estrógeno e progesterona fazem com que as células endometriais se desprendam da parede uterina. Essas células são expulsas do corpo, juntamente com o sangue dos pequenos vasos que se rompem através do canal vaginal, causando o sangramento característico da menstruação, o que representa o início de um novo ciclo. Fase proliferativa. Com o desenvolvimento de um novo folículo ovariano, ocorre um aumento da produção de estrógeno, que promove a proliferação de células do endométrio, com crescimento rápido de glândulas e vasos sanguíneos. Nesta fase,
as glândulas produzem um muco fino e pegajoso, que se alinham ao canal cervical. Localizado na entrada do útero, tem por função guiar os espermatozoides até ele. Fase secretora. Após a ovulação, o corpo lúteo produz estrógeno e progesterona em grandes quantidades. O estrógeno promove o crescimento adicional do endométrio, enquanto a progesterona promove o desenvolvimento das glândulas secretoras e do tecido conjuntivo, transformando o endométrio num órgão secretor rico em nutrientes, capaz de nutrir precocemente o embrião e de permitir a sua fixação. Uma semana após a ovulação, o endométrio mede de 5 a 6 milímetros de espessura. Por fim, caso não ocorra a fecundação, a alta concentração de progesterona na corrente sanguínea passa a inibir num processo que chamamos de feedback negativo a produção dos hormônios FSH e LH produzidos pela hipófise. Quando ocorre a fecundação e em seguida a implantação do blastocisto no endométrio uterino, as células endometriais se diferenciam e secretam o hormônio gonadotrófico coriônico humano, da sigla HCG, que só é produzido durante a gravidez. Esse hormônio também é conhecido como gonadotrofina, e é ele a substância que os testes de gravidez que nós encontramos na farmácia identificam na urina. A sua função é a de fazer com que o ovário continue a produzir estrógeno e progesterona, mantendo assim o corpo lúteo ativo dentro do ovário durante o primeiro trimestre de gravidez. Isso inibe a menstruação, uma nova ovulação e assegura que o endométrio não pare de crescer, para que possa ocorrer a fixação do embrião no útero e a gravidez continue de forma natural. Cientistas estudam o ciclo menstrual desde 1930. É um tema de pesquisa surpreendentemente popular. E agora sabemos que ele provoca vários efeitos peculiares, desde influenciar a capacidade de uma mulher de deixar de fumar até os tipos de sonho que ela tem a cada noite. A compreensão do ciclo feminino nos ajuda a entender as formas nas quais homens e mulheres são diferentes, e em parte os porquês, já que hormônios sexuais afetam o comportamento da grande maioria dos animais do planeta. Até a próxima. Dead, eat till you're fat, till you're dumb, spend all your money until you come.